Quando penso que a tarefa que o artista impõe implicitamente a si mesmo é derrubar os valores vigentes, fazer do caos que o cerca uma ordem que seja dele, semear discórdia e agitação para que a descarga emocional traga de volta à vida aqueles que estão mortos, é nesse ponto que corro com alegria para os homens grandes e imperfeitos. Sua confusão me alimenta. Seu gaguejar é como música divina para meus ouvidos. Nas páginas belamente inchadas que se seguem às interrupções, vejo as rasuras de mesquinhas intrusões, as pegadas sujas, digamos, de covardes, mentirosos, ladrões, vândalos e caluniadores. Vejo nos músculos inchados de suas líricas gargantas o atordoante esforço que precisa ser feito para girar a roda, para seguir o passo a partir de onde ele foi deixado. Vejo que por trás dos aborrecimentos e intrusões cotidianos, por trás da barata e brilhante malícia dos fracos e inertes, ergue-se o símbolo do poder frustrador da vida. Vejo também que quem cria a ordem, quem semeia a luta e a discórdia, porque está imbuído de vontade, esse homem deve ir e tornar a ir à fogueira e ao patíbulo. Vejo que por trás da nobreza de seus gestos se esconde o aspecto do ridículo de tudo, que ele é não apenas sublime, mas absurdo. Em outros tempos, eu achava que ser humano era o objetivo mais alto que um homem poderia ter, mas vejo agora que isso se destinava a me destruir. Hoje, orgulho-me em dizer que sou inumano, que não pertenço a homens e governos, que não tenho nada a ver com as crenças e princípios. Nada tenho a ver com a maquinaria rangente da humanidade. Eu pertenço à terra. Ao lado da espécie humana, há outra raça, a dos inumanos, a raça de artistas que, espicaçados por impulsos desconhecidos, tomam a massa sem vida da humanidade e, com a febre e a agitação que a impregnam, transformam essa massa úmida em pão, e o pão em vinho, e o vinho em canção. Do composto morto e da escória inerte, criam uma canção que contagia. Vejo essa outra raça de indivíduos esquadrinhando o universo, virando tudo de cabeça para baixo, os pés sempre pisando em sangue e lágrimas, as mãos sempre vazias, sempre se estendendo na tentativa de agarrar o além, o Deus fora do alcance, matando tudo o que podem para alcançar um monstro que lhe rói as entranhas. Um homem que pertence a essa raça precisa ficar em pé no lugar alto, com palavras desconexas na boca, e arrancar as próprias entranhas. É certo e justo, porque ele precisa. O resto é falsificação, o resto é humano, o resto pertence à vida e à ausência de vida. É pena que nunca mais teremos a oportunidade de ver um homem colocando no centro do mistério. É pena que nunca mais teremos a oportunidade de ver um homem colocado no centro do mistério e, por seus lampejos, iluminar para nós a profundeza e a imensidão das trevas. Hoje estou consciente da minha estirpe. Não preciso consultar meu horóscopo ou minha árvore genealógica. Não sei o que está escrito nas estrelas ou em meu sangue. Sei que, descendo dos fundadores mitológicos da raça,
O homem que leva a garrafa sagrada aos lábios, o criminoso que se ajoelha na praça do mercado, o inocente que descobre que todos os cadáveres fedem, o louco que dança com um raio na mão, o padre que ergue a saia para mijar sobre o mundo, o fanático que rebusca bibliotecas para encontrar o verbo. Todos estes estão plasmados em mim. Todos fazem minha confusão, meu êxtase. Se sou inumano, é porque meu mundo transbordou das fronteiras humanas, porque ser humano parece uma coisa pobre, triste, miserável, limitada pelos sentidos, restrita pela moral e a lei, definida pelos lugares comuns e pelos ismos. Eu derramo o suco de uva na minha garganta e encontro nele sabedoria, mas minha sabedoria não nasce da uva. Minhas embriaguez não devem nada ao vinho. Tenhamos mais oceanos, mais convulsões, mais guerras, mais holocaustos. Tenhamos um mundo de homens e mulheres com dínamos entre as pernas, um mundo de fúria natural, de paixão, ação, drama, sonhos, loucura, um mundo que produza êxtase e não peidos secos. Creio que hoje, mais do que nunca, é preciso procurar um livro, ainda que ele tenha apenas uma grande página. Precisamos procurar fragmentos, lascas, unhas dos dedos dos pés, qualquer coisa que contenha minério, que seja capaz de ressuscitar o corpo e a alma. É provável que estejamos condenados, que não haja esperança para nós, para nenhum de nós. Mas, se for assim, soltemos então o último e horripilante uivo, um grito penetrante de desafio, um berro que incite a guerra. Fora lamentações, fora elegias e requiems, fora biografias, histórias, bibliotecas e museus. Que os mortos comam os mortos. Dancemos nós, os vivos, à beira da cratera, uma última e agonizante dança, mas que seja uma dança. Sim, pensei, eu também amo tudo que flui. Rios, esgotos, lava, sêmen, sangue, bile, palavras, frase. Amo o líquido amniótico quando escorre da bolsa. Amo o rim com seus dolorosos cálculos biliares e não sei mais o que. Amo a urina que escorre escaldante e a gonorreia que corre sem parar. Amo as palavras histéricas e as frases saídas com disenteria e refletoras de todas as imagens doentes da alma. Amo tudo que flui, até mesmo o fluxo menstrual que leva embora a semente não fecundada. Gosto de textos que fluem, sejam eles hieráticos, esotéricos, perversos, polimorfos ou unilaterais. Amo tudo que flui, tudo que tem em si tempo e transformação, que nos leva de volta para o princípio onde nunca há fim. A violência dos profetas, a obscenidade que é êxtase, a sabedoria do fanático, o padre com sua ladainha elástica, os palavrões da puta, o cuspe que passa na sarjeta, o leite do seio e o mel amargo que escorre do útero, tudo quanto é fluido, derretido, dissolvido e dissolvente, todo o pus e a sujeira que ao fluir purifica-se, que perde seu sentido de origem, que percorre o amplo circuito em direção à morte e à dissolução. O grande desejo incestuoso é continuar fluindo, unido com o tempo, fundir a grande imagem do além com o aqui e o agora. Um desejo insensato e suicida, obstruído pelas palavras e paralisado pelo pensamento. Nos 400 anos desde que apareceu a última alma devoradora, o último homem a saber o sentido do êxtase,
houve um declínio constante e estável do homem na arte, no pensamento, na ação. O mundo está exaurido, não resta um peido seco. Quem, com um olhar faminto e desesperado, pode ter o menor respeito pelos governos, leis, códigos, princípios, ideais, ideias, totens e tabus existentes? Se alguém soubesse o que significa ler o enigma daquilo que hoje se chama fenda ou buraco, se alguém tiver o menor senso de mistério sobre o fenômeno rotulado como obsceno, este mundo partiria em pedaços. É esse horror obsceno, o aspecto seco e fodido das coisas que faz com que essa civilização louca pareça uma cratera. É esse grande e escancarado abismo do nada que os espíritos criativos e as mães da raça levam no meio das pernas. Quando um espírito faminto e desesperado aparece e faz as cobaias guincharem, é porque sabe onde ligar o fio do sexo, porque sabe que sob a carapaça dura da indiferença está escondido o corte fundo, a ferida que nunca fecha. E ele liga o fio bem no meio das pernas, acerta abaixo da cintura, queima as próprias entranhas. Não adianta colocar luvas de borracha. Tudo o que pode ser fria e intelectualmente manejado pertence à carapaça de um homem que está concentrado na criação. Não adianta colocar luvas de borracha. Tudo o que pode ser fria e intelectualmente manejado pertence à carapaça de um homem que está concentrado na criação. Ai. Não adianta colocar luvas de borracha. Tudo o que pode ser fria e intelectualmente manejado pertence à carapaça, e um homem que está concentrado na criação mergulha sempre para baixo, para a ferida aberta, para o horror obsceno e pustulento. Ele liga seu dínamo às partes mais tenras, e mesmo se só jorrar sangue e pus, já é alguma coisa. A cratera seca e fodida é obscena. Mais obscena do que qualquer outra coisa é a inércia. Maior blasfêmia do que o juramento mais violento é a paralisia. Se restar só uma ferida aberta, então deve esguichar, mesmo que sejam apenas sapos, morcegos ou homúnculos. Tudo está contido num segundo que é a Tudo está contido num segundo que é consumido ou não. A terra não é um planalto árido de saúde e conforto, mas uma grande fêmea de pernas abertas, com o peito de veludo que ondeia e sobe com as grandes ondas do oceano. Ela se contorce embaixo de uma diadema de suor e angústia. Nua e sexuada, ela rola entre as nuvens à luz violeta das estrelas. Toda ela, de seus generosos peitos e suas coxas lusídeas, brilha de furioso ardor. Ela se move em meio às estações e aos anos com um grande impulso que sacode o torso com fúria paroxísmica, que balança as teias de aranha para fora do céu. Ela se acalma em suas órbitas pivotais, com tremores vulcânicos. Às vezes, é como uma corça que caiu numa armadilha e espera, com o coração batendo forte, que os símbolos
soem e os cachorros ladrem. Amor e ódio, desespero, piedade, raiva, nojo, o que são essas coisas em meio às fornicações dos planetas? O que é a guerra, a doença, a crueldade, o terror, quando a noite apresenta o êxtase de miríades e sóis flamejantes? O que é esse traste que mastigamos em nosso sonho, senão a picada dos dentes da serpente e do amontoado de estrelas?